Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, você ligado aqui em mais um podcast EBD em síntese. E hoje, na lição do Juvenis, a lição de número 1, com o tema A Superioridade de Cristo. Estou aqui com a professora, a irmã Priscila. Pai do Senhor, irmã Priscila, tudo bem com você? Paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Amém. A irmã Priscila, ela hoje vai estar conosco na gravação desse podcast sobre a lição 1 do terceiro trimestre de Juvenis. Nosso tema de hoje é um tema muito importante, de extrema importância, tanto é que temos uma carta geral, a Epístola aos Hebreus, que vai tratar de maneira suma e muito detalhada acerca da revelação de Deus em seu Filho Jesus e como ele é superior a tudo aquilo que era imagem do que agora é a era da graça, o tempo da graça. Irmã Priscila, fale quem você é, de onde você veio, suas qualificações, etc., que eu sei que você tem muitas. Então, irmãos, a paz do Senhor, eu acredito que o mais importante, né, eu sou filha de Deus, amada. Amém. O Senhor me deu a oportunidade de me formar em Ciências da Religião pela UERN. Logo após, fui para o Projeto Campos Brancos, um projeto que a missionária Kellen Gaspar é a diretora, né? Passei um ano nessa escola de missões e logo após eu passei 3 anos no campo missionário no Piauí. Em 2021, voltei, fiz pedagogia, né, também, comecei uma especialização em psicopedagogia e estou fazendo agora teologia, o básico da teologia, né, o curso médio, teologia pela STADEB. Glória a Deus. Muito bom, glória a Deus. Então, eu estou aqui com a missionária. E eu fico muito feliz. Também. Professora missionária, uma benção. Pedagoga, glória a Deus. Meus irmãos, nossa leitura de hoje, a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Hebreus, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Tá certo? Para não perder tempo, você pausa o vídeo, faz essa leitura. É muito importante para que você entenda os pontos principais do que estamos tratando aqui nessa lição. Mas o nosso versículo-chave, a gente vai ter que ler. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Meus queridos, oi. Desculpa. Só para enfatizar, né, a primeira lição da temática do juniores, né, juvenis, conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. Acredito que é muito importante, e o autor, o comentarista da lição, ele coloca até na primeira parte dessa lição número 1, a importância do relacionamento com Deus, né? É Então, verdade. hoje nós estamos vivendo, infelizmente, muitos estão se desviando, né? Estão na igreja, mas não tem um fundamento bíblico, não tem um fundamento da sua fé cristã, e quando chega na escola, na faculdade, eu digo até mesmo dentro do ensino médio, né? No ambiente escolar, eles não sabem defender a sua fé. Então, assim, o professor, você está tendo a oportunidade de ser essa pessoa, né, que vai passar de fato um fundamento. Então, você precisa desse fundamento também, ter um relacionamento com Deus, né? Com certeza. Tem que Enfim. estar, como fala esse título um desses subtítulos principais que divide a nossa lição. Não sei se você já parou para ver, professor, mas a sua lição de professor, ela tem alguns subtópicos interessantes. Antes da aula, objetivos, mais na frente tem interação, e sempre tem, no começo de cada lição, como bem a professora já falou a gente, conectado com Deus. Isso é muito importante, né? Sem jejum, sem louvor, sem adoração, sem leitura bíblica, sem o seu momento devocional, você vai para a batalha, que é a classe de aula, despreparadíssimo, né? Essa pedagogia de Deus, ela começa em casa, no seu momento devocional.
Veja que é uma batalha, eu já falei isso aqui outras vezes, mas é uma batalha muito inglória, injusta. A gente passa aí com os alunos domingo de manhã, no máximo estourando, se for uma congregação que seja certinho, tudo no horário, no máximo 1 hora, 50 minutos com os alunos, e é muito desleal a competição com a educação secular, porque eles passam ali mais de 48 horas na semana, ali, com estudos e faculdade e escola. Mas eu sei que, com a graça de Deus, esses 40 minutos vão valer muito, muito mesmo. Se você conseguir, em 40 minutos, influenciar a sua sala a buscar mais a Deus, a reconhecer a soberania de Cristo, a superioridade de Cristo em vários aspectos da vida, já vai ser um grande sucesso e o projeto de Deus vai ter um grande startup, que é naquele momento de EBD. Professora, conhecendo a epístola, a gente precisa, claro, iniciar a nossa, já que nossa lição, nosso trimestre, ele vai se ater às epístolas gerais, né? Queria que você nos informasse o que é isso. O que é que o professor que está em casa, o aluno que está em casa, pais, que eu sei que assistem também nosso podcast, o que é que eles... O que é isso? O que são epístolas gerais? São as epístolas que foram escritas para as igrejas, não é isso? A gente vê que normalmente 1 Coríntios, ela foi escrita para Coríntios, né? Já as epístolas gerais, elas foram escritas para a igreja. É verdade. De uma forma geral, né? O nome já diz, né? E o outro que ela vai trazer de uma forma prática a nossa fé, né? Então, assim, querendo ou não, ela vai trazer esse fundamento da nossa fé cristã. Com certeza. Então, a gente tem nesse trimestre, aqui a lição já vai dizer muito bem, nesse trimestre estudaremos um grupo de 8 cartas, de Hebreus a Judas. Em alguns momentos, a lição vai dividir, por exemplo, a lição 1 que nós estamos tratando, trata ali mais ou menos Hebreus do 1 ao 3. Então, você vai se ater mais nesse capítulo. Mas é muito interessante porque, como a professora bem disse, são temas práticos. Então, a gente está tratando aqui de uma teologia prática. Às vezes, o texto bíblico parece um pouco rebuscado, um pouco difícil de se entender. Então, você, professor, vai ter que fazer um malabarismo hermenêutico, um malabarismo pedagógico, que você consiga traduzir a mensagem, que é um pouco rebuscada, né? Mas tentar trazer com um linguajar atual, com um linguajar interessante e prático. Nunca esqueça que a aula de EBD ela tem que ser prática, ela tem que ensinar uma teologia prática, uma teologia que sirva para a vida, que sirva para ir à feira, que sirva para estar na escola, estar na faculdade, estar na família. Se a sua teologia não é útil, ela não é teologia, porque ela não vem de Deus, tá certo? Então, o nosso ponto 2 é que Cristo é superior aos profetas. Então, vamos tratar aqui do background. Professora, a senhora quer falar sobre esse background? Quer comentar alguma coisa mais do ponto 1? Que você estava falando sobre o contexto da carta, né, aos Hebreus. Primeiro que é um texto que a gente não sabe quem é o autor, alguns especulam, né, mas eu acho que não é importante enfatizar isso. Não é uma carta em si fácil, né, e professor, mesmo que a gente entenda que é para a vida prática e tudo mais, você como professor tem a responsabilidade de buscar também estudar, conhecer mais, se aprofundar sobre o assunto, porque hoje em dia nós temos adolescentes com assim, com conhecimento de forma mais fácil, né? E ele vai chegar com muitas perguntas e nós precisamos estar aptos, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Fala, precisamos estar aptos a responder. Como ensinar aqueles que perguntam a razão da nossa fé. Então, assim, essa carta não é uma carta em si fácil, né? Mas os 3 primeiros capítulos de Hebreus, até porque foi escrito por um hebreu, né? Um hebreu que conhecia muito do Antigo Testamento, ele vai o contexto histórico do Antigo Testamento, como também as práticas judaizantes,
né? Então, assim, a questão do sacrifício, o sistema, a lei sacrificial, e, enfim, toda a carta ela vai remeter, né, se remeter ao Antigo Testamento e mostrando essa superioridade de Cristo que nós vamos ver hoje nessa lição. Perfeito. Esse background que você já bem colocou aqui, ele é muito necessário para que você inicie a sua aula e seu aluno entenda o porquê dessa carta. Por exemplo, o apóstolo João, ele vai ter um trabalho gigantesco lá em Éfeso com a questão dos gnósticos, né? Então, você vai ter um problema muito grande ali com os gnósticos. Essa epístola aos Hebreus, ela é bem clara. Ela está tratando aqui dos judaizantes. Os judaizantes eram um grupo de pessoas que se convertiam ao cristianismo, mas traziam algumas práticas da velha prática judaica, da lei mosaica. Então, é interessante, professor, que você deixe bem claro que o que eram, né, esses judaizantes. A gente vai ver que começa o nosso ponto 2 na questão da supremacia de Cristo e da superioridade de Cristo em relação aos profetas. Então, antigamente, Deus falava através de Urim e Tumim, falava através dos profetas, falava através da sarça que ardia. Então, Deus sempre falava através de pessoas escolhidas, de pessoas que eram tidas como profetas, mensageiros de Deus. Deus falava também através dos seus anjos enviados, então tinha uma mensagem dos anjos, né? Mas a verdade é que agora Cristo aparece. Então, quando nós vamos aqui no texto bíblico, nós vamos entender que no versículo 2 é revelado a imagem do Deus invisível, o Cristo. Veja, antigamente Deus falou muitas vezes através dos pais e dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Veja, aqui está dizendo o seguinte, que a revelação bíblica, ela foi fragmentada no Velho Testamento. Ela veio como fosse imagens, sombras da realidade que é Cristo. O nome disso, meus irmãos, é tipologia bíblica. Ou seja, tudo que Moisés trouxe na lei, tudo que Arão fazia com seus descendentes ali no tabernáculo do Senhor, no tabernáculo móvel, o templo que Salomão construiu, tudo aquilo só faz sentido, só dá sentido aquilo com a revelação suprema e suficiente e irretocável de Cristo. Cristo é irretocável. Eu não preciso de mais nada para entender a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, a mensagem bíblica. Eu não preciso de mais nada, a não ser o prisma de Cristo. Se eu coloco Cristo, tudo faz sentido. Quando nós vemos, por exemplo, irmã Priscila, aquela passagem em que Abraão vai imolar seu filho Isaque. Naquele momento ali, a gente não entende porque que Deus pede aquilo a Abraão. Mas quando a mensagem de Cristo é revelada, então nós entendemos o que é aquilo que está acontecendo lá atrás. Nós entendemos a manifestação da graça de Deus no Velho Testamento. A revelação da mensagem de Cristo no Velho Testamento. Então, essas coisas que são como sombras, em que pese serem sombras, delineiam a cruz de Jesus, que é a nossa libertação, nossa salvação. Perfeito. Lembrei, né, de um professor do Pentateuco, o professor Pires, e ele está exatamente do início, né, que Deus falou através dos pais, que são os patriarcas, e a mensagem de Deus, a mensagem revelada de Deus é uma mensagem progressiva e uma mensagem gradativa, né? Então, gradativamente, nós vamos entendendo o plano de Deus para a humanidade. E aí a gente vê a Bíblia com essa revelação, um mistério que estava oculto, agora em Cristo se revelou, né? Então, o primeiro ponto que eu acho interessante do versículo 1 é que Deus, ele sempre falava com o homem. Quando falamos de religião, né, entendemos que religião é ligar o homem com Deus, né, com o divino. Então, Deus, em toda a história, Deus, ele vem falando e se revelando aos homens, né, agora de uma forma
perfeita, que é através de Cristo, que é de uma forma encarnada, né? Quando nós vamos ler lá em Colossenses 1, nós vamos ver uma coisa bem interessante aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai dizer o seguinte, que vamos ler do 13, 14 e 15. A excelência da pessoa e a obra de Cristo, lá em Colossenses 1. O 13 fala assim: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. E aqui vem o 15, que eu acho muito interessante. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Meus irmãos, como a professora já bem falou aqui, eu só estou só trazendo aqui mais alguma coisa, mas a ideia é essa que ela estava falando. É o Deus que era conhecido pelo fogo, pelo vento, pelo obras de poder, ele vem agora em forma da imagem revelada do Deus invisível. O Deus que é homem, ou o homem que também foi Deus. Né? O Cristo Jesus. E se isso não mexe com você, eu não sei o que mais pode mexer. Porque aqui a gente vai... Olha, só desse tema aqui dá para a gente falar por que Deus fez isso, por que ele me amou desse jeito, por que não fez de outra forma. Olha, a gente a gente tá falando aqui do Deus que teve que aprender a andar, Deus que teve que aprender a falar, Deus que teve que aprender em obediência, né? Então, assim, nós vemos um Deus humilde, um Deus que sofre, um Deus que realmente... E esse é o Deus do Velho Testamento? Sim, é esse o Deus do Velho Testamento. Um Deus que expressa o seu amor e sua supremacia e sua excelência no seu Filho. Né? Quando você vai... Vamos aqui voltar para Romanos 1, para Colossenses 1, ele diz o que também? Que, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e da terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou quer potestades. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Então, aqui no começo, a gente já começa logo dizendo que ele é Deus, né? Mas vamos seguir nossa lição, que eu acho que o meado dela é muito interessante. Porque a gente já percebe, então, que o Messias havia chegado. Ele é a palavra de Deus encarnada, como diz lá em João capítulo 1, versículo do 1 ao 5 e 14. E assim, todas aquelas pessoas que viviam naquele momento em trevas, que viviam perdidas, veem agora o Cristo Salvador. Não é que a lei não era boa. Não estou dizendo isso. A lei salvava. A lei salvava. Mas só quem redime do pecado, só quem expurga o pecado, quem religa o homem, agora é Cristo. É Cristo que vai religar o homem. E a gente continua nesse texto bíblico falando também sobre os anjos. Agora, tudo bem. Cristo é superior aos profetas, eu entendo, tudo bem. Eu concordo com isso. A mensagem dele se difundiu em todo o mundo. Agora, superior aos anjos, isso é muito importante. Professora Priscila, em relação à superioridade de Cristo em relação aos anjos, comente qual é esse ponto, qual é o que distingue Cristo dos anjos? Explique para a gente. Certo. Para não interromper sua fala, eu queria falar algo antes e a gente volta para a sua pergunta. Tudo bem. Pronto. A gente precisa lembrar desse contexto, né, esse pano de fundo que os hebreus estavam escrevendo. Eu acredito que quando a gente entende um pouco desse Antigo Testamento, ainda mais é como o professor falou agora, né, como o Reinaldo falou agora, que quando você vê que o Senhor, que era uma teofania, era uma representação de Deus, toda a questão simbólica, né, daquele povo e tudo mais, a gente precisa entender que esse judeu, ele tinha muito medo de se aproximar de Deus, né? Só você vê quando Moisés chega até Deus, e aí o Senhor fala que quem via ele face a face morria, né? Em Êxodo vai falar. Nós vemos também que Manoá, quando ele se encontrou com o anjo do Senhor, ele falou, olha, vamos morrer,
porque ver Deus era algo muito perigoso para eles. Então, o dia da expiação, né, constituía a grande data do culto judeu. Era o único dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, onde se considerava que habitava na presença de Deus. Eles consideravam que habitava na presença de Deus. Ninguém jamais entrava ali, a não ser o sumo sacerdote. E este somente nesse dia. E a gente vê que em Hebreus capítulo 10, ele vai falar sobre o sumo sacerdote que é Cristo, né? Isso aí vocês vão ver mais na frente. Mas para a gente entender que esse judeu, ele via esse Deus dessa forma, né? E agora, como o irmão, complementando o que o irmão falou, agora ele vem como uma criança, né? O Deus que criou todas as coisas. Mas mais à frente, ele vai falar sobre essa superioridade de Deus, né? Que foi a sua pergunta. Qual a diferença, né? Da diferença dos anjos para Deus, para Cristo. Né, Cristo. Primeiro que ele é Deus, né, ele criou todas as coisas. Outras religiões colocam esses anjos como algo, né, que é superior a Cristo. A questão do adventista, não é isso que vê esse anjo, a gente vê também como Anjo da guarda, né? Inventa muita coisa. Ele fala. Outra coisa também que eu lembrei é o islamismo, né? Maomé recebeu uma revelação de anjos. E aí a gente vê o apóstolo Paulo falando que se recebermos qualquer outra revelação, que não seja a revelação da palavra de Deus, que não seja a revelação de Cristo, que seja anátema. É interessante que você falou do adventismo, né? Que a gente tinha conversado até antes. Eles creem, por exemplo, é muito bom desmistificar algumas coisas. Você disse no começo que tem muitos adolescentes que já têm acesso à informação, eles conseguem, mas também tem adolescente que, embora tenha acesso à informação, não busca, e aí qualquer evento de doutrina estranha, né, irmã Priscila, leva o cara, chega um adventista, carrega ele para a seita dele. Chega um testemunho de Jeová, carrega para a seita dele. Então, você pega, por exemplo, tem muitas seitas que a gente pode falar aqui, que pregam mentiras acerca da natureza de Cristo, que tornam Cristo inferior de alguma forma. O Adventismo, por exemplo, prega que Jesus e o apóstolo Miguel são a mesma pessoa. Professor, isso é terrível. Quando você vai ler, aqui, eu trouxe Judas capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer assim: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Ora, quando a gente compara isso aqui lá com as passagens dos evangelhos acerca da tentação de Jesus, Jesus repreende o diabo. Jesus não só repreende, mas refuta as teses satânicas. Aquela ideia de que você pode tudo, que você é o cara, você é filho de Deus, vai, faça alguma coisa. Não, a verdade é que Jesus refuta o Satanás e mostra, assim, a sua soberania, a sua superioridade acima de Satanás nesse momento. Por quê, meus irmãos? Porque Cristo, ele é Deus. E ele, sendo Deus, ele é superior a qualquer coisa criada por Deus. Entenda, C.S. Lewis ele vai definir bem isso aqui. Ele vai dizer que tem uma diferença de criação e de geração. Cristo foi gerado por Deus. Então, ele é filho de Deus. Ele tem a mesma substância do Pai eterno. Ele é o Pai eterno. Tem o Deus Pai e o Deus Filho. Agora, quando eu falo que ele foi criado, é diferente. Cristo não foi criado. Cristo foi gerado na eternidade pelo próprio Deus. Ele é a substância do próprio Pai. Algo que é criado não pode ser a mesma forma, a mesma essência do Criador. Se eu crio esse mouse aqui, esse mouse não sou eu. Eu o criei, ele não faz parte de mim. Nós somos criaturas de Jesus, somos criaturas de Deus. Nós não somos Deus. Essa ideia de nirvana, que um dia vamos alcançar a Deus, isso cai por terra, porque Cristo, ele é diferente, a natureza dele é diferente da nossa. Existe também uma heresia chamada o unicismo, que vai dizer que o Cristo e Deus são a mesma pessoa. Não, são pessoas distintas. Aqui a gente vê claramente, em toda a Bíblia, essa divisão trinitária dos dois, mas que também são três em um.
É melhor dizer que é um mistério do que ficar do que tentar, de alguma forma, explicar alguma coisa disso. Ah, então, Jesus ele é diferente dos anjos, porque ele é superior aos anjos, porque ele é filho, e Deus colocou sobre ele todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade sobre o nome de Jesus. E aí, Jesus ele é digno de adoração. Né? A, apesar de pronto, os testemunhos de Jeová, eles tentam dizer que Jesus não é Deus. Embora seja um anjo que tem um grau muito alto, ele não é digno de adoração, que não é bem assim. Nós vamos ver que somente Jesus é digno de adoração. Veja só, Hebreus capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer, e novamente introduzir o primogênito do mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Olha só, ele não só é apenas digno da minha adoração, mas também é digno da adoração dos anjos. Então, ele é superior aos anjos por esse motivo, porque Deus o colocou num status de filho. Ele foi gerado, não foi criado como os outros anjos. E a gente vai ver também o perigo dessa negligência, né? Hebreus vai dar uma maior atenção a essa mensagem do filho, porque havia essa prática judaizante de, como você já bem comentou aqui, a questão de Maomé. Maomé, ele veio depois da fundação do cristianismo, com a morte de Jesus. Então, essa prática de enaltecer a angiologia, né, das coisas é um pouco temerária. Hoje você vai ter gente que, você já bem colocou aqui, irmã Priscila, que tem totem de anjo, anjo protetor, anjo guardador, anjo do casamento, anjo do não sei o quê, quando na verdade o que importa é ter o anjo do Senhor à nossa porta, não é? E aí nós temos um outro ponto, que esse aqui é bem importante, tá certo? Que é o Cristo superior a Moisés. Meus irmãos, para um judeu é muito difícil você chegar para ele e falar isso, né? É muito complicado, porque para ele, Moisés é o mensageiro de Deus por excelência, não existe nenhum profeta maior do que Moisés, não existe nenhum sacerdote que viveu, que, embora participe do cerimonial do Holocausto, não é maior do que Moisés, aquele que trouxe a mensagem. E chegamos no nosso ponto 4. Cristo é superior a Moisés. Então, professora, eu queria entender também, como assim, superior, a gente já viu que ele é superior aos anjos, superior a tudo que aconteceu no Velho Testamento, né? Mas explique para nós essa superioridade a Moisés. É algo cultural dos judeus? Essa é a relação disso? Sim, é como você falou, né? Comentou. Moisés era o grande profeta, né? Então, assim, para um judeu falar que Cristo ele era maior do que Moisés, né? Tanto que fizeram essa pergunta a Jesus. Alguns dizem que você é Elias, né? Enfim, eles trazem isso mostrando como, você é um profeta, você é um grande profeta, e quando a gente vê aquela declaração de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, assim, e essa declaração é de suma importância para o cristianismo, né? Que ele é o próprio Deus. Então, Cristo, ele é superior a Moisés, lembrando que ele é o Senhor, que ele é o Criador, né? Basicamente. E é interessante também, porque, veja, ele coloca ele coloca Jesus como sumo sacerdote no capítulo 2. Ele coloca a superioridade de Cristo sobre Moisés depois. Ele primeiro fala sobre os anjos, né? Então, veja como é interessante. Ele poderia ter falado só que é superior aos anjos, e ele também ficava superior também a Moisés, de alguma forma. Mas ele toca nesse ponto de falar sobre Moisés. E por quê?
Aí a gente volta para o nosso tema inicial dos judaizantes. Era necessário que quem escreveu essa epístola, que ele comentasse acerca da superioridade de Cristo sobre Moisés e sobre a sua mensagem. Porque, sim. Não, eu estava lembrando aqui, né, quando falou dos anjos, que todos os versículos que ele vai colocando, do versículo 5 até o último versículo 14, na verdade o 13, ele vai trazendo esse respaldo do Antigo Testamento. Sim. Então ele vai mostrar, dando base, dando força ao que ele estava falando sobre essa superioridade de Cristo aos anjos, né? Então, que a própria palavra, a própria trazia. Então, aí ele chega no capítulo 2, né, para trazer o perigo dessa negligência, de não compreender quem é esse Cristo. Perfeito. Perfeito. A gente vai encontrar várias passagens que são escritas aqui, em Hebreus 1, a gente vai ver em Colossenses 1 também são repetidas, porque, na verdade, todas elas estão se referindo, por exemplo, o Salmo 110. Muito dele está aqui, escrito aqui. Isso é muito importante porque gera essa identificação cultural. Os salmos eram cantados para as crianças e para os adultos e para os idosos. Então, todo mundo que lesse a epístola aos Hebreus, ou que escutasse as palavras aqui ditas, eles iam entender, olha, ele está falando do Messias. Ele está falando de alguém que é superior aos profetas, alguém que é superior à mensagem mosaica, alguém que é superior à lei. Então, quando eu falo que Cristo é superior a Moisés, eu estou dizendo que, através de Cristo, a lei, que antes era uma obrigação que salvava o homem, agora ela é removida e eu tenho a lei em carne. Eu tenho a palavra de Deus em carne viva e que padeceu por mim, que cumpriu toda a justiça de Deus, né? E que pesa, então, toda a honra e, claro, todo o respeito, né, que nós devemos ter em consideração ao grande homem de Deus, Moisés, mas Cristo, ele é superior a Moisés. Então, isso é um choque para aquelas pessoas que acreditam que o ritual da lei mosaica é superior a Cristo. Quando o escritor aos Hebreus escreve isso a nós, ele só quer dizer o seguinte, olha, o ritual que é feito pelos filhos de Arão, que é feito a comunicação que havia com Moisés ali, as tábuas da lei, tudo isso é substituído por Cristo. Veja, a Bíblia fala o seguinte, sim. Lembrei da passagem que o próprio Cristo, né, em Mateus, no Sermão do Monte, ele vai falar lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, né, que ele não veio revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. E aí ele vai trazendo, né, as leis, né, e ele diz, eu digo mais, né, então assim, ele não veio para anular o que o próprio Deus já tinha estabelecido, mas ele veio para cumprir essa lei e para nos dar a oportunidade de viver através dessa graça, né? A graça. A lei funcionava, é verdade. Isso. A lei funcionava, mas a lei salvava as pessoas do inferno, ou seja, do Sheol, vamos dizer assim, que seria o inferno no Antigo Testamento. Mas a remissão dos pecados, a libertação dos pecados é somente feita em Cristo. Tanto é que, após que existe a famosa doutrina do estado intermediário da alma, professor. Quando Cristo ele padece e ressurge dos mortos, ele vai até o Sheol, resgata as almas que dormiam no seio de Abraão e leva para o paraíso, para o céu. Então, com Cristo, temos a remissão dos pecados. Então, temos o abandono das práticas pela substituição do cumprimento da lei, que é a graça, que é o perdão, e o amor de Deus carregado no seu filho. Veja, Arão e seus filhos, eles são representantes do pecado. Mas Cristo, lá no capítulo 4,
ele representa o sumo sacerdote, ele é superior também a Arão. Então, Cristo ele é nosso verdadeiro sumo sacerdote, representante sem pecado e substitutivo. Ele substitui o sacrifício. Veja como ele é superior a Moisés. Moisés, a Bíblia fala que ele é o servo na casa de Deus, mas Jesus, o Filho, é superior a Moisés. Por isso que Jesus é o Filho sobre a casa de Deus. Então, é ele que dá sentido, ele que dá realeza à casa de Deus. E aqui eu volto ao que eu falei no começo, todo aquele sacrifício que, a princípio, parece sem sentido, encontra guarida, encontra razão na morte de Cristo. É como se a explicação só viesse no final. O grande plot twist da Bíblia é a morte de Jesus e a ressurreição dele, libertando a gente do nosso pecado, das nossas... Sim. Lembrei não, né? Olhando aqui a passagem, que já é o capítulo 3, né? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Exatamente. Antes era o tabernáculo, né? Ali no deserto estavam representando, era um tabernáculo, as pessoas tinham a presença de Deus, mas elas não tinham o próprio Deus habitando em nós, né? Era específico para o momento, até mesmo Moisés, ele era ungido de Deus, ele tinha, né, o Espírito Santo vinha em um momento determinado, mas não tinha como nós hoje, agora o próprio Deus habitando em nós. Isso é espetacular. Perfeito. E aí nós vemos, então, o nosso ponto 4.2, Jesus maior que os apóstolos e o sumo sacerdote. Bom, temos aqui várias imagens interessantes, né? Veja, Moisés, ele libertou o povo do Egito. Cristo nos liberta, então, da nossa vida pecaminosa e nos guia pelo deserto. A grande verdade é que aceitar a Jesus e crer ele como o seu único e suficiente Salvador não quer dizer que vamos passar uma vida de só bonança e só alegria, mas que vamos passar pelo deserto, mas com ele. Vamos passar pelo deserto com ele. Cristo superior a Moisés, aos anjos, aos apóstolos e ao sumo sacerdote. Os apóstolos foram comissionados por Deus. Foram homens escolhidos por Deus pessoalmente para ser apóstolo. Por isso que hoje não tem mais apóstolo. Para ser apóstolo tem que ser uma pessoa que seja chamado por Deus, por Cristo, presencialmente. Aí você pode falar, sim, mas o apóstolo Paulo foi chamado presencialmente. Quando ele caiu no caminho de Damasco, só ele ouviu a voz. Todos ouviram a luz, mas só ele ouviu a voz. Então, há um chamamento aí. Então, veja, os apóstolos são inferiores a Deus, a Jesus também, porque eles foram comissionados por este. E o sumo sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele imolava, quando ele participava ali da execução dos sacrifícios, ele também tinha que ser purificado. Ele também sacrificava por ele. Mas Cristo não. Cristo é o sacrifício perfeito e o sacerdote perfeito, superior ao sacerdócio de Arão, porque através de Cristo, nenhum pecado dele foi purgado, porque não havia pecado nele. Então, como sacrifício perfeito, ele é o único sumo sacerdote que se sacrifica e limpa não o pecado dele, mas o de todos nós. Perfeito, imaculado. Como ovelha muda foi levado ao matador. Reinaldo, ao mesmo tempo que esse Deus, ele é considerado sumo sacerdote, porque era aquele que entrava na presença de Deus, né? E como a gente viu, havia esse medo dos judeus de Deus, esse temor, ao ponto que eles pediram para Moisés, né? Olha, vai, fala, né, com Deus, porque havia muito temor desse Deus, né? E aí a gente vê, agora tem uma pessoa que representa, que vai levar até Deus, né? Que vai ser essa pessoa que vai trazer o contato do homem com Deus, vai ser o sumo sacerdote para agora trazer o sacrifício, apresentar o sacrifício de perdão aos pecados, né?
era um ato para aquela época importante, porém ele não trazia justificação completa, né? A justificação completa do pecado. E aí vem Cristo, e aí esse Cristo, ele tanto é o sumo sacerdote como ele é o próprio sacrifício, não é? E você percebe que o nosso culto, o culto que nós fazemos todos os domingos, todos os cultos de doutrina, o nosso culto, como é a Cristo, como é ao verdadeiro Deus, ele é superior à prática do Velho Testamento. Uma das questões aqui tratadas, e que também o apóstolo Paulo vai tratar em outros momentos, como também o apóstolo João, Pedro também vai tratar, é da superioridade do culto cristão, do culto a Jesus, como digno de adoração. Porque não somente a superioridade de Cristo acima da mensagem mosaica, mas também do culto mosaico. O ritual não é mais necessário. O apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, da circuncisão do coração. Então, veja, aquelas práticas do Antigo Testamento agora não valem mais. Então, a epístola aos Hebreus é um bom começo para quem quer sair do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Porque você vai ter uma boa introdução de quem é Cristo como Messias e as suas qualificações de superioridade. Estava vendo aqui, né, a passagem, isso é importante, porque a gente precisa entender que, como ele falou, quando ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, assim, aí o versículo 14, porque nos temos tornado participante de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, assim, eu quero lembrar, né, rememorar, que era a carta, apesar de ser uma epístola geral, ela estava escrita para judeus, né? Então, ele estava mostrando o contexto histórico e cultural para eles, né? E aí é importante a gente compreender também esse Antigo Testamento para a gente ler essa carta e pensar, uau, glória a Deus, né? E se empolgar muito quando estiver lendo, porque é entender a dimensão, na verdade, compreender um pouco de quem é esse Cristo, né? No qual nos foi revelado agora, a partir do Evangelho, né? A partir de Cristo mesmo, encarnado. E aí ele traz toda essa prática, né, que eles vivenciaram, que foi dado por Deus para Abraão, né, que constitui uma nação escolhida por Deus. Israel é uma nação escolhida por Deus para tanto trazer o Cristo, né, como também mostrar a sua revelação, né, apresentar a sua revelação para a humanidade. Então, a importância de compreendermos esse contexto, né? Sim, com certeza. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, e tem a ver com o que você está falando, ele dizia, olha, Cristo não mora no nosso coração. Cristo, isso é mentira, Cristo está no céu, ao lado à destra do Pai. Aí eu disse, rapaz, não é bem assim não. Não é bem assim não. O apóstolo Paulo vai dizer que pela fé, Jesus Cristo habita em nosso coração. Então, casa com o que você disse, que agora nós somos o Israel espiritual de Deus, né? Nós somos o tabernáculo. Então, nós temos que prestar aquele culto que era prestado com sangue, com carne, com fogo. Agora o sangue, o fogo tem que arder em nosso coração. Então, agora a gente precisa buscar a Deus pelo coração, não mais pelas nossas obras, né? As obras não salvam mais ninguém. E, sim. O último versículo do capítulo 3 vai falar exatamente sobre essa incredulidade, né? Que o povo, eles não entraram por causa da incredulidade, versículo 19 do capítulo 3. Então, essa questão da incredulidade, até hoje, nós precisamos confiar e compreender o ministério de Cristo na Terra. Perfeito. Né? E isso tem aplicação em tudo. Você vai, por exemplo, no culto. Um culto que não é centrado em Cristo não é um culto. Um evento, enfim, que não traz a mensagem de Cristo, que o foco
não é a busca, o ardor, o queimar do coração, o sacrifício espiritual a Cristo, a Deus, ele não é válido. Porque qualquer coisa que manche, que empurre o lugar de Cristo alguns centímetros para a direita ou para a esquerda, não é um culto. Veja, assim, o mesmo rigor, a mesma reverência que nós vemos ali, e veja por que a lei ainda é importante para a gente como imagem, como exemplo, como princípio a ser seguido, porque a mesma reverência que aquele povo tinha naquela época, na época da lei mosaica, nós temos que ter também hoje. Temos que ter a mesma reverência, mas agora com o culto cristão, com o culto do coração, o culto que é entregue pela adoração a Deus. E aí nós chegamos na nossa grande premissa. Interessante que nós começamos com a ideia de que ele é Deus e terminamos com a ideia de que ele é Deus, né? E aqui, meus amados irmãos, esse podcast, aliás, todos os podcasts que são aqui ministrados no canal da EBD em Síntese, no canal da IADR, todos eles não são nenhuma novidade. Né? Quando você vê alguma coisa assim, novidade, é porque pode estar errado. Quando você vê alguma coisa que é muito extravagante, uma teoria cabeluda, dizendo que Cristo é aquilo lá, tá muito errado. Tudo que foge das 4 linhas da Bíblia, tudo que foge do campo bíblico é perigoso. É muito perigoso. E aqui eu aconselho que vocês leiam, um bom livro, é a Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Né? Nós cremos na deidade absoluta de Jesus. Ele é a substância do próprio Pai. Ele é a revelação do próprio Pai. E o Filho unigênito do Pai, ou seja, o único Filho. O único que tem a mesma natureza do Pai. Eu ia falar sobre essa importância, né? Nós precisamos compreender como assembleanos a nossa declaração de fé. Né? E por isso que existem muitos que vão por ventos de doutrinas, né? Por não compreender a sua teologia, de fato, é uma teologia bíblica. E você falando sobre essa questão dessa grande, que é o ponto 5, né? A premissa de Cristo, que ele é Deus, lembrar de que nós não precisamos de algo muito grande para falar. A gente precisa ser simples no nosso falar, né? Eu lembro de algo que Deus ministrou no meu coração no campo missionário e que me marcou muito, porque eu buscava, como a gente tinha sempre esse contato com os alunos, né? Segunda, quarta, sexta, eu ficava preocupada de pensar, poxa, Deus, eu preciso de um método novo, Senhor, me traz um método novo. E eu orava por isso, né, por metodologia, por recursos visuais, como é que eu poderia fazer algo para chamar a atenção da criança. E o Espírito Santo ministrou naquele momento no meu coração que o que era mais importante, a metodologia mais importante era queimar por ele. Era amar Jesus ao ponto de que outras pessoas pudessem amar Jesus. Então, quando nós aprendemos, né, compreendemos o que a Bíblia, as Escrituras diz, nós não vamos nos simplesmente sair por aí acreditando em profecias que não são bíblicas, né? Em que um anjo está aí, o anjo tem uma bandeja, enfim. E algo do que tem um anjo com um caderno, um anjo com a bandeja, um anjo... Você não precisa disso, você tem o Espírito Santo e você tem um Cristo, né? O sumo sacerdote, que ele intercede por você, por nós. É verdade. O ouro caindo do céu. Você não precisa de ouro, você precisa de Cristo. Tem o evangelicalismo e tem o angelicalismo. Né? A ideia de que os anjos, eles atuam de forma... Olha, é muito complicado, porque você veja, raramente são os momentos em que aparecem anjos. E são momentos sublimes, momentos de muita glória, de muito poder. Então, assim, se você vê um anjo um tempo todo, eu acho que, assim, meio que banaliza a solenidade de um momento como esse, né? E veja, com o advento da graça,
o acesso a Deus, ele é muito claro, é muito direto, você não precisa de muito esforço para conversar com Deus. Se você no elevador, você dirigindo, você pode orar, você pode conversar com Deus, falar com Ele. Quantas orações não são respondidas? Orações curtas, as orações curtas são as mais genuínas. É a oração do ateu, né? A oração quando o avião está caindo. A oração dele vale mais do que muito crente aí que ora uma hora. Aquela oração assim que, né, que puxa, que vem da sua inteira, da sua alma. É isso mesmo. E a gente precisa, professores, queimar por Jesus. E o que não é fácil para nós entender que precisamos amar primeiro a Deus, né? Acima de todas as coisas, do nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, nós precisamos amar a Deus. E esse amar a Deus é, de fato, conhecer a Cristo. Quanto mais eu conheço a Ele, mais eu amo e mais eu entendo que Ele é a primícia de Cristo, que Ele é como eu posso falar? É a primícia, é o primeiro, né? É o que foi entregue, é o que está acima de todas as coisas, né? O Deus que fez os céus e a terra, os céus e a terra, como a gente viu em Colossenses capítulo 1, e também em Hebreus capítulo 1 vai falar sobre isso. É esse Deus que criou todas as coisas do nada, fez o que era invisível ser invisível. Ele que criou os próprios anjos também, né? Estava nessa criação. Enfim, então, Deus e o Cristo gerado desse Deus, né, que estava em todos os momentos. Eu sei que pode haver uma questão, Reinaldo, eu lembrei agora de um aluno com 9 anos, como essa lição vai falar sobre Deus, Cristo, né, Cristo como homem, Cristo como Deus, de certa forma, e aí pode surgir a questão da trindade, a pergunta sobre, como ele não é, ele é Deus, mas ele é diferente, ele é Cristo, né? Isso. E eu lembrei exatamente desse aluno que certa vez perguntou, né? A gente tinha feito uma lição simples, era um discipulado infantil, e era sobre quem era Cristo, e que Cristo não tinha sido gerado de mulher, ele já existia antes de todas as coisas. Para a nossa mente, isso já está muito inserido, assim, a gente entende isso de uma forma muito simples. Realmente, Cristo existe desde o princípio, ele criou o tempo, né? Mas para a mente de um adolescente, isso pode ser um pouco complicado de compreender, né? Então, essa criança me fez essa pergunta: como é que Cristo não tem mãe, não tem avó, pai, mãe, não tem mãe, na verdade? Ele não entendeu, e aí eu fui tentando explicar, peguei uma linha, um cordão, olha, ele criou o tempo, imagina essa linha como tempo, início, tem o final, né? Um anel, não tem início nem fim, para falar sobre a eternidade. E fui tentando explicar, e ele olhando para mim, tipo, não estou entendendo nada, né? Na hora que ele estava assim, você não entendeu? Pois então, Michael, pergunta a Cristo, sabia que Deus, ele fala conosco, ele fala no nosso coração, ele fala de diversas formas, ele fala através da palavra, mas ele também fala conosco. Faça essa pergunta a Deus, quando você estiver, pergunte a Deus. E eu falei isso na frente de uma outra aluna, e passou, né, ele foi, quando foi na outra semana, a menina perguntou a ele no final da aula, e aí, Deus falou com você? E ele falou, sim. Nossa, aquele momento. Poderia não ficar surpresa, né? Mas quando ele falou, sim, Deus falou. E aí eu perguntei, Maico, o que ele falou? E aí ele disse, ele falou que como eu, que criei todas as coisas, poderia ser criado. Olha como foi simples, mas profundo, né? Então é entender que esse Deus, ele não foi criado como Reinaldo mostrou um mouse e eu crio esse mouse. O mouse não sou eu. Assim também, Cristo, ele criou todas as coisas. Como ele poderia ser algo, né? E ali eu vi realmente como ele tinha quantos anos? 9 anos. 9 anos. E um detalhe, ele ainda não tinha aceitado a Jesus, né? E eu pensava que ele já era crente, porque fazia um discipulado na casa dele, lia, ele gostava de ler a Bíblia, ele sempre estava muito sereno. Então eu pensava que ele já era crente. E aí, quando a menina perguntou, você é muito crente? Profundo. Não. Foi quando a gente falou ali rápido do plano da salvação, ele aceitou a Jesus, né? Então vendo também que no final a gente só é um instrumento, né? E Deus, ele já está agindo, ele está fazendo, e ser participante disso é uma bênção. E você, querido professor, você é participante também disso, né? Do que Deus tem feito e vem fazendo. Isso.
Não, eu fico, porque isso que esse aluno falou, isso aí a gente encontra em São Tomás de Aquino, em Não, Agostinho, em Santo Anselmo, a gente vai ver, santo não, né? Em Anselmo, santo todo eu mundo é, entendi. que aceitou a Jesus, se converteu, tá em santidade, mas veja como essa pedagogia do amor de Deus, como é que ela faz? Quando você não conseguir, né, Explicar, né? explicar um conceito difícil, como é difícil, a Trindade não é algo fácil de explicar, é algo fácil de você mostrar, mas de explicar é muito difícil, é muito complicado. Então, Deus dá essas estratégias espirituais, como deu a você, irmã Priscila, para tocar o coração dos jovens, porque nosso objetivo aqui, amado professor, é tocar o coração do aluno através da palavra de Deus. Então, se o seu objetivo é mostrar conhecimento, não dê aula na EBD. Seu objetivo é mostrar que sabe falar, não dê aula na EBD. Seu objetivo é apenas cumprir uma tabela, ter o cargo, perda de tempo. Seu objetivo é tocar o coração dos seus alunos com a palavra de Deus, ser um instrumento de Deus, um mero canal de Deus, tudo bem. Deus vai receber a sua adoração e o seu esforço. Essa aula sobre a soberania de Cristo, a superioridade de Cristo, a primeira coisa que ela faz é me humilhar. Eu já começo a aula tendo que me humilhar. Eu não posso começar a aula pensando que eu sou alguma coisa. Eu tenho que me humilhar. Eu tenho que começar a aula entendendo se ele é superior aos apóstolos, ao sumo sacerdote, se ele é superior, né, superior a Arão, a Moisés, aos anjos, é superior a mim, com certeza, né? Então, a grande a ode dessa aula, talvez que silenciosamente caminha por todos os temas, é que Deus é superior a mim. Jesus ele é o homem superior a mim. E eu devo me render a ele todos os dias e me humilhar diante dele todos os dias e ao seu evangelho. O evangelho ele, ele resiste a quem é soberbo, né? Deus, a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, que Deus nos ajude, irmã Priscila. Quero agradecer a sua presença aqui conosco, tá certo? Dizer que foi muito bom estar com você, muito bom estar com você, internauta que nos assistiu. E vamos orar para Deus abençoar a sua aula, abençoar a sua classe, a sua igreja. E eu sei que Deus vai abençoar na sua preparação. Se prepare para dar uma aula com um tempo certinho, com preparo, tudo fechadinho, com dinâmica. Eu sei que Deus vai abençoar. Irmã Priscila, eu vou abrir agora para suas considerações finais. Certo. Primeira coisa, como o Reinaldo falou, né? Quando eu vi o tema, é, nós olhamos e, assim, primeiro me alegra, né, falar de Cristo e realmente ver que títulos, isso não faz a gente ser um melhor Não cristão. faz. De fato, é uma vida íntegra com Deus, é uma vida que vai além de uma aula de púlpitos ou de nomes, né? Mas sim, é Cristo. Como diz uma música que eu gosto muito, tudo que eu vivi, tudo, né? Sim. Tudo que eu sonhei, nada vai se comparar a Cristo. Tudo no final é Cristo. O nome um dia morre. E eu falava isso para as crianças, né, para os adultos. Olha, um dia eu vou sair daqui, vocês vão esquecer, vai vir outras pessoas. Não, a gente jamais vai esquecer de vocês. Mas vai passar 100 anos, seus filhos já não saberão. Mas o meu desejo é que o nome de Cristo continue ecoando no coração dessa geração, né? Então, que seja assim, que o nosso coração esteja diante de Deus, né? Que seja uma oferta ao Senhor. Amém. E é isso, muito obrigada por esse momento, também foi muito bom estar com vocês. E professor, querido professor, deixa eu dar uma dica a vocês. Gente, esse momento é um momento que vocês estão mais, assim, de uma forma de expandir, de compreender mais um pouco da lição, mas tentem não sair muito da lição, né? Se atenha à temática, muitas vezes não pega o tempo coerente, né? Às vezes termina na metade da lição, não termina, não traz uma conclusão, um fechamento. Busque ao máximo
pelo menos não ficar preso à leitura em si, mas trazer dinâmicas que interajam com o seu aluno, como também ver esses tópicos, né? Porque é importante. É isso. Amém. Vamos orar. Amém? Amém. Senhor Deus amado Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença, para te agradecer por esses momentos que passamos aqui, Senhor, buscando mais de ti, compartilhando, Senhor, do teu conhecimento, das coisas de Deus, através da internet, Senhor. Abençoa cada professor, cada família que está por ele representada, Senhor, e seus alunos também. Vem abençoando financeiramente, emocionalmente, Senhor, a sua casa, dando saúde, dando vigor, Senhor, para estar sempre de pé no campo de batalha, na seara do Evangelho. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Senhor.